Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Jogadores do Timão na balada de novo. O craque Neto contou nessa terça-feira em seu programa que Rodrigo Garro e André Carrijo estiveram na festa de John Vlogs, que aconteceu durante o final de semana, festa recheada de mulheres. Depois descobriu-se também que Héctor Hernandes, que tem treinado à parte no Corinthians, foi outro corintiano a participar dessa festa. O que pega para o Garro e para o Carrijo é que eles se recuperam de contusão e não ficou legal entre torcedores do Corinthians a notícia de que dois atletas machucados que precisariam estar em repouso estavam na balada. Pois bem, não para por aí. Gaviões da Fiel tem a informação de que antes do jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo horroroso do Corinthians, jogadores, no plural, estiveram em uma festa. Entre esses atletas, presença de jogadores cariocas. Os nomes não foram revelados, a Gaviões tem essa informação e promete soltá-la no momento mais adequado. Não é a primeira vez que baladas surgem e causam preocupação entre torcedores alvinegros. Antes do jogo contra o São Paulo, uma partida horrorosa que o Corinthians perdeu, também surgiu notícia de que atletas foram para a noite. Até por isso, durante algumas semanas, o Corinthians retomou as concentrações para jogos em São Paulo. O Timão havia abolido essa ideia de concentração em São Paulo, os jogadores se apresentavam apenas no dia da partida, no centro de treinamento, para almoçar, descansar um pouquinho pela tarde e jogar à noite. Essas concentrações foram retomadas em alguns jogos, exatamente por conta desse episódio contra o São Paulo. Repercussão muito negativa e o torcedor bastante chateado, até porque dentro de campo o Corinthians não vem jogando bem. Para completar o noticiário, só registrar que a Corte Arbitral do Esporte, na noite dessa terça-feira, condenou o Corinthians a pagamento de 41 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians tem 45 dias para fazer essa quitação, sob o risco de nova punição, que pode ser um transfer ban ou uma punição mais grave, como até a perda de pontos. O Corinthians já entrou em contato com representantes do meio atacante paraguaio para tentar uma solução. Agora já são 82 milhões de reais em pendências na FIFA, 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres, que não foi paga, mais 41 milhões de reais por conta dessa saída do jogador Matias Rojas. Os grandes responsáveis pelo Matias Rojas: Duílio Monteiro Alves, que o contratou e não pagou; Augusto Melo, que prometeu que bancaria e regularizaria toda a situação e um mês depois já havia atrasado o pagamento. Se você, torcedor corintiano, que pensa sobre o tema, já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar sobre o Corinthians para te contar se o Timão acertou ou não com Memphis Depay. O pagamento parcelado de uma dívida relacionada a bônus e luvas. Nessa terça-feira, o jornalista Luiz Fabiani, que cobre o dia a dia do Corinthians e traz sempre boas informações, contou que há um acordo entre as partes. O Corinthians vai pagar 50% da quantia em parcelas mensais até fevereiro, para quitar todo o restante em março. Hoje, o Timão deve 17 milhões e 300 mil reais ao holandês. São 6 milhões e 300 mil em bônus pela participação em gols no primeiro ano de contrato, mais 4 milhões e 700 mil em bônus por participações em gols no primeiro ano de contrato. 6 milhões e 300 por jogos, 4 milhões e 700 por gols. Tudo isso relacionado ao primeiro ano de contrato, além de 6 milhões e 300 mil reais da segunda parcela de luvas, que venceu agora em 15 de setembro. O Corinthians não teve condição de fazer nenhuma dessas quitações e está tentando um acordo. E aqui vem a minha informação. Depois de ler a notícia do Luiz Fabiano, procurei alguém muito importante dentro da diretoria do Corinthians e ouvi de que ainda não há um acerto. As partes estão tentando chegar a um acordo, mas essa notícia não foi confirmada por essa minha fonte alvinegra, em quem confio bastante, tá? Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. A verdade é que o Memphis não tem facilitado a vida dos dirigentes alvinegros. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que o Timão desativou de fato o Sub-18, uma das invenções do Augusto Melo, o presidente que sofreu impeachment, viu agora mais uma das suas novidades ir para o espaço. Toda a comissão técnica do Sub-18 já havia sido demitida, jogadores com qualidade foram reaproveitados no Sub-20 e os demais também foram dispensados. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Jorge Nicola, fala para mim se o Gabigol vai mesmo para o Corinthians. Adriano Rubens. Adriano, a atual diretoria do Corinthians adora o Gabigol. Presidente Osmar Stabile, o Fran Papaiordano, o Armando Mendonça. Há uma turma grande dentro do Corinthians que gosta do Gabi, tá? O grande ponto é, para contratar o Gabigol, o Corinthians precisa abrir mão do Memphis Depay. O Timão não comporta um salário, uma dupla de ataque
cujos salários giram na casa dos 6 milhões de reais de um, 2 milhões e 400 mil de outro. Nicola, e o Memphis sai do Corinthians? Eu acho difícil que saia em janeiro. A atual diretoria adoraria fazer negócio. Ela não pode admitir, tem coisas que não podem ser ditas de forma pública. Mas se pintasse proposta, eu diria para você que o Corinthians facilitaria a saída do Memphis e tornaria o Gabigol como seu grande objetivo, tá bom? Ô Samuel, bora falar sobre o Corinthians. Você contou agora há pouco que vocês tentam fechar com o Corinthians há bastante tempo. Você lembra qual foi a primeira conversa? Qual foi a primeira possibilidade? A gente começou com o Corinthians lá em 2022 e fechamos patrocínio de LED, na época que nem tinha Abrax ainda no mercado. A gente fechou direto com um clube, então a gente já patrocinou o clube, né? No caso, os LEDs. Depois, em 2024, a gente entrou de novo nos LEDs da Arena do Corinthians, mas aí com a parceria com a Abrax, né? Então a gente já teve alguns relacionamentos com o clube e fizemos várias outras negociações. No ano passado, eu acho que foi em agosto, se eu não me falha a memória, lá no Parque São Jorge, negociando também. O Corinthians colocou duas possibilidades, que era calção e meia. A gente também fez uma proposta muito mais alta do que as propostas públicas que nós fizemos, e fora as propostas de pagar a remuneração que estava atrasada do time das meninas, o Memphis, foram várias propostas. O que vocês fizeram de proposta para o Memphis? A ideia é que a Fatal Model assumisse as dívidas que o Corinthians tem com o Memphis, é isso? Exato. Essa foi a proposta que a gente fez no caso do Memphis. E qual seria a contrapartida? E o Corinthians respondeu alguma coisa para vocês? Não respondeu. Na verdade, o clube, a última vez que a gente negociou, inclusive que estivemos lá no Parque São Jorge, a gente até fez uma proposta muito maior do que a do Memphis, foi bem maior do que a do Memphis. Naquela época foi pedido sigilo na negociação, a gente guardou sigilo na negociação, mandamos um e-mail com a nossa proposta, que era um recorde nas propriedades de uniforme que ofertamos, e aí, para nossa surpresa, o time acabou não respondendo, nem que sim, nem que não, e aí, a partir dali, a gente mudou um pouco a estratégia de fazer proposta pública, né, para que dessa forma também o torcedor pudesse saber que a gente está interessado, né? O clube está precisando e a gente está interessado em patrocinar, e entendendo que o Corinthians ele tem uma característica de ser o clube do povo, né? Então, puxa, vamos tornar públicas as nossas propostas para ver se assim a gente consegue ser atendido, respondido, sendo que pode ser a resposta sim, pode ser a resposta não, mas que tivesse alguma resposta. Ô Samuel, contando com a sua franqueza, já percebi que você é bem franco. Me contaram que em determinado momento, negociações, o Corinthians resolveu chutar lá em cima e pedir milhões para uma propriedade que costumava ser vendida por 4 milhões. E que vocês disseram, beleza, a gente fecha por 40 milhões, e que depois disso eles desapareceram. Existiu esse movimento? Sim, existiu. Foi um e-mail que foi mandado um e-mail por nós aqui. Na época, a conversa aconteceu junto com o CEO, Fred Luz, com mais alguns diretores, e infelizmente não tivemos resposta, nem que sim, nem que não, desse e-mail. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer proposta pública, né? E esses 40 milhões eram por qual propriedade no uniforme? Na verdade, a gente, na conversa lá no Parque São Jorge, que foi presencial, o Corinthians falou na possibilidade do calção e da meia. Não ficou bem certo o valor, mas ali ficou claro que qualquer tipo de negociação com o Corinthians deveria ter uma cifra, né? Que a partir daquela cifra valeria a pena, independente da propriedade, valeria a pena, digamos assim, comprar a briga interna para aceitar a marca da Fatal, tá? E aí nós fizemos uma proposta por e-mail do valor que eles estavam pedindo e deixamos aberto qual propriedade o clube
iria ofertar para a gente, se era calção, se era meia, se era alguma outra propriedade. Obviamente, o nosso desejo é uma propriedade de camisa, né? Mas a gente entende que daqui a pouco pode começar com uma propriedade menor, depois evoluir para algo mais visível, né? Conforme seria na época a aceitação da torcida, porque na época tinha isso, a gente não sabia qual era a aceitação da torcida do Corinthians para com a marca da Fatal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o Timão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder. Hoje estou tranquilo. O futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses, mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos R$800 mil por mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.